Quero começar o vídeo de hoje sugerindo uma pergunta já para vocês, que é se o Vasco já caiu ou não. Deixem aí nos comentários já se vocês acham que o Vasco ainda consegue se salvar ou não. Minha opinião é que ainda dá. Vou provar para vocês aqui em números e na escalação do time, que o time realmente melhorou e tem condições sim de escapar. A distância não é tão grande assim quando eu tô vendo as pessoas falar. O Vasco que teve o pior início de Brasileirão da sua história, conseguiu ali fazer 10 pontos, estava estagnado com 10 pontos em algum momento, não conseguia ganhar de jeito nenhum. O Barbieri foi mandado embora e agora quem assumiu foi o Ramon Dias. O desempenho do time tá melhorando, isso é evidente para quem assistiu os jogos, vê que o time tá jogando bem, apesar de não ter conseguido todas as vitórias, mas o desempenho tá vindo, o resultado é uma consequência disso. Já vamos olhar aqui logo de uma vez a tabela, porque vou chegar aqui pro ladinho para vocês poderem ver. O Vasco tem 16 pontos e tá ali a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento. Estamos aí exatamente na metade do campeonato. O Vasco tem um jogo a menos do que todo mundo, tá devendo uma rodada contra o América Mineiro, que é o lanterninha, então plenamente possível do Vasco ganhar esses pontos e diminuir a diferença ali. Vasco, se ganhasse esse jogo, de 16 iria para 16, 17, 18, iria ali para 18, 19, 20, 21, iria para 3 pontos só de distância pro Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se a gente for ver aqui também, entre o Bahia e o próprio Cruzeiro, que é o primeiro time fora, e o 12º colocado, também é uma diferença curta de 4 pontos apenas. Então acredito que ali o Cruzeiro, por mais que esteja ali em 12º, tem que se preocupar sim também. O Cruzeiro inclusive está tendo uma queda nos resultados ali. A gente pode ver aqui dos 5 jogos ainda não ganhou nenhum. Os últimos 5 jogos ali, 3 empates e 2 derrotas. O time até não tem um desempenho tão ruim, mas os resultados não vêm. E em nomes do time, assim, são até questionáveis, a gente pode falar assim, comparado com os outros times abaixo deles, até o próprio Internacional e o Corinthians. Esses dois ali eu acho que não vão estar nessa briga de rebaixamento até o final do campeonato. Tem time e desempenho para melhorar e até conseguir uma vaga na Libertadores, esses dois mesmo, né? Falando de rebaixamento aqui, para mim o América e o Curitiba são os dois times com a situação mais delicada, porque o América eu acho que vai ser muito difícil se salvar. Os jogadores do América são bons até, o América de vez em quando faz uns bons jogos. Da Sul-Americana deu trabalho pro Corinthians, ganhou do Flamengo no Maracanã, um time que assim não é bobo, mas não tá conseguindo resultados. Talvez uma troca de técnico venha acontecer no futuro. O time assim, por nomes não é tão ruim na minha opinião, mas já tá muito atrás, são ali 11 pontos pro primeiro time fora da zona, muito difícil de conseguir chegar. O Curitiba também quase conseguiu arrancar o empate do Flamengo ontem. O Gerson fez um gol no finalzinho. Em nomes e desempenho, o time do Curitiba também não vejo como horroroso, mas vão ter que cair 4, né? Já vou falar aqui o Vasco, já vou dar minha opinião no restante do vídeo, mas Santos, Bahia e Goiás, para mim esses times aqui, entre Vasco, Santos, Bahia e Goiás, 2 deles vão cair. Levando em consideração que o Curitiba e o América estão numa situação mais difícil, acho que aí o Bahia está tendo uma melhora de desempenho nos últimos jogos, nos resultados ali conseguiu vencer 2 dos últimos 3. Acredito que o Bahia possa, com os reforços que chegaram, se salvar. O Goiás vai ter uma situação complicada, né? O Goiás joga hoje de noite, estou gravando o vídeo na segunda, então vai fechar a rodada, pode quem sabe somar alguns pontos, mas o time do Goiás assim é composto praticamente por jogadores desconhecidos. É muito difícil a gente falar que o Goiás vai conseguir se salvar fácil. Tá conseguindo os resultados, é inegável, mas assim, vejo o Goiás sendo rebaixado entre Goiás, Bahia, Santos e Vasco. Acho que o Goiás é o que tem menos time ali, então sobraria uma vaga ali para Vasco, Santos e Bahia. Um deles acabaria sendo rebaixado e vai ser uma disputa muito franca. Acredito que vão brigar até o final do campeonato para descobrir quem vai conseguir se salvar ou não. Aqui estão os próximos jogos do Vasco. O Vasco pega o Palmeiras no final de semana, domingo que vem, jogo dificílimo. O Palmeiras vai estar em contexto de Libertadores, talvez poupe alguns jogadores. Quem sabe aí o Vasco consegue arrumar alguma coisa, mas é difícil, não dá pra contar nada nesse jogo. Aí temos Bahia e Vasco, e depois Vasco e Fluminense, Vasco e Curitiba. Desses próximos 4 jogos vão ter 2 confrontos diretos, um fora de casa contra o Bahia e um em São Januário contra o Curitiba. Jogos importantíssimos aí desses 4 jogos. Se o Vasco somar ali 7, na minha opinião já tá muito bom, levando em consideração que vai ganhar os confrontos diretos. Depois ainda pega o Santos, então quer dizer, os 5 jogos vão ter 3 confrontos diretos muito importantes.
Depois ele ainda pega o São Paulo, que também tá na Copa do Brasil, não tá levando o Brasileirão tão a sério. Quem sabe pode aprontar alguma coisa. Depois pega o Fortaleza, que aí sim é um jogo difícil, mas é em casa. E depois o Flamengo, que também está disputando a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil. Vamos ver ainda, vai estar provavelmente perto da final ali, dia 21 de novembro. De outubro, né? A final da Copa do Brasil, se eu não me engano, vai ser nesse intervalo aí, vai estar próximo. Mas de qualquer forma já são umas projeções muito à frente. O Vasco tem que focar agora nesses jogos aqui que eu falei, contra o Bahia, contra o Curitiba e contra o Santos. Se conseguir arrancar aí, ganhar pelo menos 2 desses confrontos diretos, a situação já fica bem melhor. Agora, falando de tática mesmo, né? Tem o reforço do Payet, que não tem data ainda para estrear, mas montei aqui meu campinho como eu escalaria o Vasco com a chegada do Payet, Léo Jardim no gol, montaria um esquema ali com 3 zagueiros, que é basicamente o que o Ramon já tá fazendo, com Robson, Medel e Léo na zaga. Colocaria ali o Peck como ala / lateral. Na recomposição ele pode recompor como lateral, já vou mostrar pra vocês. Ou o próprio Puma, que não está sendo utilizado, mas quem sabe como um ala ali com mais liberdade, menos responsabilidade defensiva, pode melhorar o desempenho. Prachetes e Jair no meio campo, podendo ter o Marlon Gomes, que também está meio sumido aí. Vamos ver, talvez se ele conseguir executar todo o potencial dele, pode ser um bom reforço para esse restante do Vasco na temporada. E o Piton na esquerda como alas, que é a posição ideal ali para ele, podendo usar bastante corredor, já que o Payet, que é o outro cara ali da esquerda, tem mais a tendência para puxar para o meio e chegar perto do centroavante. Então o Piton poderia ocupar o lado com toda a liberdade possível. Ali é outra posição de meio atacante. Eu fico ali entre Orelhano e Paulinho Paula, porque Paulinho Paula jogou muito no último jogo, um jogador que é desconhecido, então provavelmente é melhor do que as pessoas estavam imaginando. E na minha opinião, Orelhano e Payet vai ser muito difícil os dois jogarem juntos, por causa da situação do Vasco, de ser um time que, querendo ou não, vai ter que jogar sempre de uma maneira mais reativa, não vai poder ter 100%, 80%, 70% da posse de bola, vai ser muito difícil o Vasco conseguir isso. Isso implica no Vasco ter que defender, e o Orelhano não é um cara, nem o Payet, que consegue ter essa recomposição muito forte, ajudar tanto assim na marcação. E o Vegetti lá na frente, bom centroavante também, tá jogando bem. Na hora de recompor, tem 2 opções. Uma é o Medel voltar para ser um volante, ali recompor ali no 4-4-2, com o Puma ou o Peck voltando como lateral mesmo, o Orelhano ou o Paulinho recompondo pelo lado e o Medel como um volante. Essa é uma opção. E a outra é recompor com linha de 5, né, com o Peck ou o Puma novamente recompondo no lateral, o Medel como um zagueiro mesmo, e ali o Orelhano ou o Paulinho fazendo um papel de volante mesmo. Aí nesse caso acredito que seria até melhor o Paulinho, porque aquela posição ali mais central tem bem mais pegada, os jogadores geralmente são mais fortes e pode ficar complicado pro Orelhano nesse embate individual. E o último esquema aqui que eu coloquei com a proposta também é jogar com o Losango, o esquema que o São Paulo tá voltando a atuar, do Dorival, que o Flamengo também utilizou no ano passado. Nesse caso, o Marlon Gomes sendo titular do time, levando em consideração que ele vai reencontrar um bom futebol, com Prachetes, Jair e Marlon Gomes, um meio campo bem de pegada ali, bem marcador, mas também com qualidade para sair. O Marlon e o Jair são 2 jogadores que têm essa qualidade para sair e marcar, e o Orelhano e o Paulinho sendo meias, de Payet como mais um segundo atacante mesmo, mais ao lado do Vegetti, não atrás. Diz aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham, vocês acham que dariam certo ou não. E também o Piton e o Puma teriam o corredor livre para ele, já que os jogadores do Vasco estariam todos concentrados na região central do campo. É isso, vocês acham que o Vasco cai ou não? Voltando a responder a pergunta lá do início do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, valeu.